E olha que coisa interessante, né, Vitor? Você está falando do passado, que o passado é teto ou o passado é piso, né? Ou eu vou usar para poder ser daqui para cima, ou então eu só consigo chegar até aqui. E é engraçado que o passado, então, tem uma íntima relação com o seu futuro. Olha que Com coisa legal. certeza. Nós vivemos no mundo presente. O nosso cérebro ele não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira. Né? O que a gente está vivendo agora vai ter uma interpretação e essa interpretação ela pode ser a máxima verdade para a gente agora. Enquanto outras pessoas podem viver exatamente o mesmo fato e elas entenderem com uma situação completamente diferente. Eu gosto de contar sempre, Victor, a história de um cara chamado John Rockefeller. Esse cara foi um dos caras mais ricos dos Estados Unidos da história, tá? Até hoje não existe ninguém que foi mais rico do que ele comparando as moedas do tempo. Esse cara, Vitor, ele começou com petrolíferas, né? Na verdade, com refinaria de petróleo, ele cresceu muito, ele foi um grande estadista nos Estados Unidos, inclusive as ferrovias dos Estados Unidos foram construídas por esse cara, enfim, negócio bizarro. Ele cresceu muito. E uma coisa que mudou toda a história dele, ele sempre contava isso, né, enquanto era vivo. Ele dizia o seguinte: Deus tem um grande plano para minha vida. Eu sei que Deus tem um grande plano para mim. E por que ele falava que Deus tinha um grande plano para ele? Porque ele ia para uma reunião muito importante, né, com um cara chamado Vanderbilt, e ele ia pegar um trem na época e a carroça dele quebrou, né? A roda da carroça quebrou e ele não conseguiu pegar o trem. E aquele trem, ele caiu numa ribanceira e todos os passageiros do trem morreram, Uau. exceto ele que não conseguiu pegar o trem. E ele recebeu aquilo como um sinal divino de que ele era para fazer grandes coisas nessa terra. Por isso que Deus o tinha poupado. Ou seja, ele pegou um fato do passado e transformou em recurso para ele poder crescer, avançar e explodir. É isso que você está falando, não é, Vitor? É isso mesmo, Vinícius. Nosso passado ele tem o poder de nos acelerar ou desacelerar. E tem coisa no nosso passado, Vinícius, que vai levar um tempo para aparecer. Tem bloqueios de prosperidade que estão lá atrás que levam alguns anos para aparecer. Não sei se você já viu, Vinícius, mas quando você precisa ancorar um navio, a âncora não é lançada no ponto em que se precisa parar o navio. A âncora é lançada alguns quilômetros antes, alguns minutos antes. E o nosso passado tem esse mesmo poder quando a gente fala dos bloqueios de prosperidade. Âncoras lançadas lá no nosso passado começam a chegar no seu limite atualmente. E aí, de repente, uma âncora que foi lançada lá na minha infância, dos meus 7 anos de idade, ela chega no seu limite quando eu estou aqui nos 30. E aqui eu sinto o peso dessa âncora lançada e o bloqueio que ela gera para eu poder ir para o próximo nível de fazer mais, de crescer mais, de me tornar uma pessoa melhor, de melhorar os meus relacionamentos, melhorar minha vida como um todo. Caraca.